Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o Explicador e hoje vamos resolver o exame da época especial de 2021 de Físico-Química A. E avançamos sem demoras para o exercício número 1. Os ácidos orgânicos apresentam um grupo funcional característico. O ácido cítrico, C6H8O7, de massa molar 192,14 grama por mol, cuja fórmula de estrutura da molécula se representa na figura 1, é uma substância presente nos citrinos. Pergunta 1.1. A molécula de ácido tartárico, C4H6O6, presente no vinho, tem a fórmula de estrutura representada na figura 2. Nas moléculas de ácido cítrico e de ácido tartárico existem, respectivamente, 2 e 3 grupos funcionais de carboxilo, 4 e 2 grupos funcionais de hidroxilo, 1 e 4 grupos funcionais de hidroxilo ou 3 e 2 grupos funcionais de carboxilo. Ora bem, antes de mais, eu já tive o cuidado de representar as moléculas em questão de uma forma ligeiramente mais completa, ou seja, colocando todos os carbonos aqui nos vértices onde estava previamente absolutamente nada, portanto é uma notação mais condensada para não ser tão confuso visualmente. Faltam aqui mesmo alguns hidrogénios, mas eu deixei estar assim, mesmo de propósito, para que a figura não seja demasiado complexa. O que é que nós temos que saber para conseguir resolver este exercício? Nós temos que saber o seguinte, que sempre que nós tivermos associado a portanto, qualquer molécula orgânica, um radical OH, atenção, não confunda com o íon hidróxido. Portanto, isto não é um íon, é uma substância neutra, o radical hidroxilo, que está associado, portanto, a uma molécula orgânica, tipicamente um hidrocarboneto ou algo da família. Depois, se nós tivermos um átomo de carbono simultaneamente ligado a um oxigênio com uma ligação dupla e a um hidroxilo, portanto, tem que ser as duas coisas, e este átomo de carbono depois está ligado à restante molécula. Portanto, aqui tenho um hidroxilo, okay? E as substâncias que contêm grupos funcionais de hidroxilo tipicamente designam-se por álcoois, e toda esta família aqui deste carbono ligado ao oxigênio ligado ao hidroxilo forma o carboxilo. E as substâncias que tipicamente contêm grupos funcionais de carboxilo são designados por ácidos carboxílicos. Portanto, este é um ácido e este é um ácido porque contêm ambos carboxilos, e nós vamos ver então quantos é que são. Pronto, então, tendo isso em consideração, onde é que estão os grupos funcionais hidroxilo em cada uma destas moléculas? Contamos apenas estes 3 e agora vamos ver os carboxilos. E cá temos então 3 grupos funcionais de carboxilo no ácido cítrico e 2 carboxilo no ácido tartárico. E se nós lermos novamente as nossas hipóteses, isto leva-nos rapidamente para a hipótese D, diz exatamente isto. E portanto, esta aqui basicamente já está resolvida. 1.2. Um sumo de limão de massa volúmica 1,03 grama por centímetro cúbico contém 4,71% em massa de ácido cítrico. Determina a quantidade de ácido cítrico que existe em 75,0 cm3 desse sumo. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, já temos aqui os dados todos do problema para começar a resolver e vamos começar exatamente por aquilo que nos pedem no exercício, que é exatamente a quantidade de ácido cítrico. Essa quantidade de ácido cítrico eu vou denominar por N ácido, há de ser a massa da amostra, neste caso a massa de ácido, a dividir pela sua massa molar, que é a única massa molar que nós temos aqui. Okay? Portanto, isto aqui nós já temos para substituir aqui. O que nós não sabemos é qual é a massa de ácido cítrico que nós temos naquela solução. Bom, mas temos aqui a indicação de que temos aqui esta percentagem em massa. O que é a nossa percentagem em massa? A percentagem em massa há de ser a massa do soluto sobre a massa de solução vezes 100. Em particular, este soluto é o ácido, vou designar por ácido, e a nossa solução, eu vou chamar, é o sumo de limão, vou chamar sumo, massa de sumo, multiplicar por 100. Okay? O que é que nós sabemos e o que é que nós queremos saber? Nós não sabemos isto e também não sabemos isto. Okay? Agora eu tenho que fazer um cálculo auxiliar adicional para ir buscar a massa do sumo, para introduzir aqui, que é para depois ir buscar a massa do ácido para colocar aqui. Bom, então vá. Como é que eu vou buscar a massa do sumo? Bom, eu sei a densidade ou a massa volúmica e sei o volume. E sei que
a nossa massa volúmica, é a massa dividida pelo volume, portanto, isto é para o sumo, para não confundir aqui com a massa do ácido, e o volume é mesmo só este volume que está aqui. Portanto, a massa de sumo vai ser a densidade multiplicada pelo volume, densidade 1,03 é multiplicar por 75,0. Atenção, não é necessário fazer conversão de unidades, isto não está no SI, no sentido em que deveria ser em decímetro cúbico, mas uma vez que aqui está por centímetro cúbico e o volume já está em centímetro cúbico, uma coisa cancela com a outra, e quando eu vou fazer o cálculo da massa, fico com uma massa em grama, que é exatamente aquilo que nós queremos. Portanto, aqui não há problema nenhum, não é necessário fazer conversões, porque se tivermos que converter isto para grama por decímetro cúbico, depois também temos que converter isto para decímetro cúbico, mas não é mesmo necessário, portanto, acaba por ser tempo perdido. Então, vamos lá fazer o cálculo disto rapidamente. Então, 77,25 e o resultado já vem em grama. Portanto, já agora posso utilizar este valor para colocar aqui. Portanto, a minha percentagem em massa, agora vou saltar aqui e vou continuar aqui. A minha percentagem em massa, que eu já sei que é 4,71%, 4,71 é igual à massa do ácido, que é o meu objetivo aqui com este cálculo, a dividir pela massa do sumo, que eu tive que fazer este cálculo auxiliar para ir buscar, 77,25 a multiplicar por 100. Okay? 77,25 está aqui a dividir, passa a multiplicar, e o 100, que está a multiplicar, passa a dividir. Vou fazer isto um bocadinho rápido. 4,71 vezes 77,25, tudo a dividir por 100, dá a massa do ácido. E está, portanto, agora saltando aqui para este cantinho. ,638 grama para a massa do ácido. E agora já tenho todos os dados para fazer o meu cálculo principal. Este é o meu cálculo principal e este é o nosso objetivo. O número de mol de ácido, ou a quantidade de substância de ácido cítrico, vai ser então os 3,638 a dividir por 192,14. Portanto, isto vai nos dar então eu vou já converter isto para notação científica, 1,89 vezes 10 elevado a menos 2, e o nosso resultado, como isto é uma quantidade de substância, vem em mol e está feito. Portanto, o 1.2 também já está resolvido. E já estamos a fazer a 1.3. A reação entre o ácido cítrico e o hidrogenocarbonato de sódio, NaHCO3 aquoso, pode ser traduzida pela expressão que nós temos aqui no nosso enunciado. Considere que se adicionam 80 ml de hidrogenocarbonato de sódio de concentração 0,50 mol por decímetro cúbico a 30 ml de ácido cítrico com a mesma concentração e se recolhem 3,6 vezes 10 a menos 2 mol de dióxido de carbono gasoso. O rendimento da reação é qual destas 4 opções? Bom, e agora que já anotamos então aqui todos os nossos dados do problema, vamos primeiro de tudo traçar aqui a nossa estratégia geral. O objetivo do nosso exercício é calcular o rendimento da reação. Eu vou usar aqui este espacinho para fazer este cálculo. É o nosso cálculo principal. Portanto, o nosso rendimento vai ser o quê? Vai ser o quociente entre o número de mol obtido, nós já conhecemos, este mol de dióxido de carbono está aqui, portanto a única coisa que nós de facto sabemos dos nossos produtos é o dióxido de carbono, mas é tudo o que interessa, não é? A dividir pelo número de mol esperado ou teórico ou calculado. Okay? Portanto, isto é aquilo que nós vamos, ou seja, basicamente nós vamos passar a maior parte do exercício a calcular este número de mol que teoricamente deveríamos obter aqui de dióxido de carbono. Obtido são os 3,6 vezes 10 a menos 2 mol, portanto isso já está feito. Okay? Agora, os nossos cálculos vão para aqui. E agora como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, para os nossos reagentes seria interessante calcular, em particular no início da reação, quantas mol é que eu tenho de cada um deles. Okay?
E para isso tenho aqui o volume e a concentração molar. Volume, concentração molar. E nós já sabemos que o número de mole é igual à concentração a multiplicar pelo volume. Portanto, para cada um deles. Concentração multiplicar pelo volume. Portanto, para... antes de mais, vou só aqui fazer pequenas conversões de unidades que vamos ter necessidade de fazer. Para a concentração não há problema, tem mol por decímetro cúbico. Este 80 ml e estes 30 ml convinha passar para decímetro cúbico também. Portanto, nós sabemos que 80 ml, gastem um neurónio com esta informação porque isto é precioso. O mililitro é a mesma coisa que um centímetro cúbico, ok? Portanto, 80 ml é 80 centímetro cúbico. Pelo menos já estou dentro da mesma, portanto, unidades de volume. Portanto, isto é a unidade de capacidade, passei para a unidade de volume e agora vou só fazer a conversão. A conversão é, uma vez que o centímetro cúbico é 1000 vezes mais pequeno que o decímetro cúbico, então isto agora vai ficar 1000 vezes mais pequeno, ou seja, vai ficar 0,080 ou ainda 8,0 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico. Ok? A mesma coisa para aqui, mas só que em vez de eu utilizar o 8, utilizo o 3 porque do resto é tudo igual. Portanto fica 30 centímetros cúbico, que é igual a 0,030 já em decímetro cúbico, ou seja, 3,0 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico. Okay? Estas unidades e estas, tudo no SI, e agora já posso fazer o cálculo da quantidade de substância que eu tinha de cada um dos nossos reagentes. Para o ácido cítrico, vou buscar aqui este lado, vamos ficar com a concentração de 0,50 a multiplicar pelo volume de 3,0 vezes 10 a menos 2. Já vamos fazer os cálculos todos de uma vez. Para o hidrogênio carbonato de sódio, temos uma concentração que é igual, de 0,50 a multiplicar por 8,0 vezes 10 a menos 2 decímetro cúbico. Já está aqui feito então o cálculo. Portanto, temos 1,5 vezes 10 a menos 2 mol para o ácido cítrico e 4,0 vezes 10 a menos 2 mol para o hidrogênio carbonato de sódio. Agora, primeira situação. Qual é o reagente limitante? Portanto, nós já sabemos que a reação química vai parar assim que o reagente limitante se gastar na sua totalidade. Portanto, é importante identificar qual deles é o nosso reagente limitante. Em particular, nós estamos aqui a verificar que esta reação está a ocorrer, como este é cometido, na proporção de 1 para 3, ou seja, sempre que eu gasto 1 mol de ácido cítrico, vou logo gastar 3 mol de hidrogênio carbonato de sódio. Então, qual era a nossa regra para aqui? Vamos dividir o número de mol pelos respectivos coeficientes estequiométricos e ver qual é, proporcionalmente, qual é o que está em maior e menor quantidade. Portanto, aqui, no caso do ácido cítrico, basicamente o coeficiente é 1, portanto não vou fazer nada, e aqui vou só dividir por 3, porque o nosso coeficiente estequiométrico é 3. Ou seja, eu quero com isto saber proporcionalmente qual é o que está em maior ou menor quantidade. E isto fica em notação científica 1,33 aproximadamente vezes 10 a menos 2 mol. Okay? Ou seja, qual é a menor quantidade? Vai ser esta aqui. 1,33 é menor do que 1,5. Portanto, a ordem de grandeza é a mesma. Portanto, significa que o nosso hidrogênio carbonato de sódio é o nosso reagente limitante. O que significa que quando esta quantidade, aliás, atenção que a quantidade não é esta, portanto a quantidade é o 4,0 vezes 10 a menos 2, isto é só o proporcional em relação ao ácido cítrico. Quando toda esta quantidade de hidrogênio carbonato de sódio se gastar, teoricamente, se eu conseguir gastar tudo, então quanto é que eu vou produzir de dióxido de carbono? Bom, uma vez que este estequiometria é de 3 mol, cada vez que eu gasto 3 mol daqui, eu vou produzir 3 mol daqui do dióxido de carbono, então a mesma quantidade que eu gastar daqui vou produzir de dióxido de carbono. Ou seja, teoricamente eu poderia produzir até um máximo de 4,0 vezes 10 a menos 2 mol de dióxido de carbono, se eu conseguir gastar aqui isto todo. Okay? Então, esta quantidade é que eu vou colocar aqui no nosso número de mol esperado. 4,0 vezes 10 elevado a menos 2. Okay?
Mas já sabem que isto é multiplicar por 100 para que o nosso rendimento venha em porcentagem. De qualquer forma, este 10 elevado a menos 2 vai já cruzar com este, portanto já é uma simplificação que eu posso fazer. E isto fica-me 3,6 sobre 4,0 a multiplicar por 100. E agora é só colocar este cálculo na nossa calculadora. Pegar 90%. Okay? E isto leva-nos para a escolha da opção B. Portanto, a 1.3 também já está resolvida. E já estamos a fazer a 1.4. O ácido fosfórico, H3PO4 aquoso, é um ácido que, tal como o ácido cítrico, sofre em água ionizações sucessivas. 1.4.1. Considere uma solução aquosa de ácido fosfórico e uma solução aquosa de ácido cítrico com a mesma concentração a uma dada temperatura T. A constante de acidez definida para a primeira ionização de ácido fosfórico é cerca de 10 vezes maior do que a constante de acidez definida para a primeira ionização de ácido cítrico, à temperatura T. Conclua fundamentando em qual das soluções será maior a concentração de íons hidróxido, OH-, aquoso, considerando apenas a contribuição da primeira ionização daqueles ácidos em água. Escreva um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Bom, eu não vou fazer o texto, mas de qualquer forma estão aqui todos os tópicos essenciais para nós darmos uma resposta o mais completa possível. Primeira coisa, o ácido fosfórico tem uma concentração igual à do ácido cítrico, ou seja, por cada mol, portanto, introduz no mesmo volume a mesma quantidade de substância, quer deste ácido, quer deste, e pela primeira ionização, daqui sai uma mol de prótons e aqui sai uma mol de prótons. Okay? Portanto, é exatamente a mesma coisa. A questão é que esta ionização é 10 vezes mais extensa do que esta aqui. Portanto, é o que nos dizem aqui quando esta constante de acidez, que é uma constante de equilíbrio, é 10 vezes maior do que esta aqui. Portanto, esta reação é mais extensa, esta é menos extensa. Significa que eu tenho a possibilidade aqui de fornecer uma mol de prótons e uma mol de prótons por cada mol de substância. Esta substância não vai ceder, como é um ácido fraco, não vai ceder uma mol. Esta aqui também não, mas esta aqui vai ceder menos prótons porque é menos extensa. Okay? Portanto, aqui tem maior concentração de prótons e, portanto, depois vão reagir com a água e vão formar o íon hidrógeno, portanto o H3O+, e aqui menor concentração exatamente dos mesmos íons. Uma vez que estes dois ácidos se encontram exatamente à mesma temperatura e, para a mesma temperatura, têm a mesma constante de autoionização da água, que é dada pela concentração de H3O+, multiplicado pela concentração de OH-, em qualquer uma das circunstâncias, não é? Se este KW é igual, seja ele qual for, para que eu tenha uma maior concentração de H3O+, aqui, nesta situação, automaticamente esta concentração de OH- tem que ser menor para que este produto seja exatamente este KW. Portanto, aqui, este é maior e este vai ser menor, este aqui vai ser menor e, portanto, este vai ser maior. Portanto, em suma, a concentração de íons de hidróxido é menor no ácido fosfórico e é maior no ácido cítrico. Okay? Então estão aqui os tópicos todos, fica ao vosso critério elaborar um texto todo bonitinho com estas coisas todas. Okay? Portanto, a 1.4.1 está resolvida. 1.4.2. A primeira ionização do ácido fosfórico em água pode ser traduzida por H3PO4 aquoso mais H2O líquido, origina H2PO4 menos aquoso mais H3O mais aquoso. Escreva as fórmulas químicas das duas espécies que resultam da segunda ionização do ácido fosfórico em água. Então o que é que vamos fazer para a segunda ionização? Vamos pegar no resultado da primeira ionização, portanto estas substâncias aqui, em particular não me interessa particularmente o íon hidrónio, porque a única coisa que esta substância vai fazer eventualmente será ceder um próton e voltar a transformar-se em água, não é? Ou então fica absolutamente desta maneira. Interessa-me é pegar no resultado da primeira ionização do ácido fosfórico, esta substância H3PO4, portanto resulta neste íon H2PO4
menos no estado aquoso, que agora vai reagir com mais uma molécula de água, H2O líquido, e agora vai fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, da primeira ionização, esta substância vai ceder um próton à água e que esta substância vai ceder mais uma vez um próton à água. Em vez de ficar H2, fica apenas H, PO4, mas agora esta tem uma carga negativa. Como eu cedi uma carga positiva, agora fico com menos uma carga positiva e portanto fica 2 menos aquoso. Mais, e agora esta água, como aceitou um próton, fica, em vez de ser H2O, passa a H3O mais, H3O mais aquoso. Ok? Portanto, a nossa resposta são as substâncias HPO4 2 menos e H3O mais. E já estamos a responder à questão número 2. Na figura 3 apresenta-se o gráfico da componente escalar da velocidade v de um paraquedista, sistema paraquedista mais paraquedas, em função do tempo t nos primeiros 60 segundos do seu movimento de descida na vertical. Considera um referencial ao y vertical e admita que o paraquedista pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 2.1. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição y do paraquedista em relação ao referencial ao y em função do tempo t no intervalo de 0 a 30 segundos? Então, nós vamos dividir este intervalo de tempo que nós estamos a estudar, de 0 a 30 segundos, em basicamente duas fases. Uma primeira fase em que o movimento é acelerado, ainda que não de forma uniforme, mas mesmo assim é acelerado. E uma segunda parte, mais ou menos coincidente com a segunda metade do intervalo de tempo, em que o movimento é uniforme. E nós já sabemos que os gráficos de movimentos uniformes são retilíneos. Nesse sentido, nós precisamos das nossas opções, de um gráfico que seja curvilíneo na primeira metade, sensivelmente na primeira metade do intervalo de tempo que nós estamos a estudar, e seja retilíneo na segunda parte. E, portanto, vamos escolher as opções D ou B e vamos eliminar as A ou a C. Okay? Ficamos com a B ou com a D, eventualmente. Agora, é só uma questão de ver como é que a nossa velocidade afeta a posição do móvel. Ora, eu estou a verificar que a velocidade começa em 0 e, portanto, nos primeiros instantes, a variação da posição é relativamente pequena, porque a velocidade também é relativamente pequena. À medida que o tempo decorre, a velocidade vai aumentando e, portanto, a variação da posição nesses intervalos de tempo um pouco mais à frente já começa a ser maior. Portanto, eu preciso que o gráfico reflita uma pequena variação da posição nos primeiros instantes e, gradualmente, a variação da posição vai sendo cada vez maior até que, eventualmente, é uniforme, portanto, em que o gráfico passa a linha reta. Portanto, nesse sentido, nós vamos eliminar a D, porque o gráfico D diz-nos que começa a haver uma grande variação da posição Y nos primeiros instantes e depois essa variação vai ser cada vez mais pequena. Isso contraria os dados do gráfico do enunciado. Okay? E, portanto, por esse motivo, nós vamos escolher a hipótese B. E já estamos a fazer a 2.2. Qual das opções pode representar a velocidade v do paraquedista e a resultante das forças Fr que nele atuam no instante t igual a 35 segundos? Ora bem, então a primeira coisa a considerar é o facto de, em todos os instantes, o paraquedista descer. Portanto, isto é um movimento de queda. Portanto, uma vez de forma mais rápida, outras vezes de forma mais lenta, umas vezes a acelerar, outras vezes com movimento retardado, como é o caso e como vamos ver a seguir. O movimento é sempre de cima para baixo e, portanto, o meu vetor de velocidade está sempre a apontar para baixo. E isso já me permite eliminar as hipóteses B ou C. Portanto, ficamos com A ou com a D. Agora, é só uma questão de verificarmos se a nossa força resultante está a apontar para cima ou para baixo. E quais são as forças que estão a ser aplicadas aqui ao paraquedista neste instante? Bom, em todos os movimentos de queda estou sempre sob a ação do peso, ou seja, da força gravítica com que a Terra nos atrai, mas nesta situação em particular a resistência do ar também não é nada desprezável, principalmente na fase em que o paraquedas já está aberto. Portanto, temos aqui a concorrência destas duas forças. Agora, o que é que se passa em relação à força resultante? Qual destas duas forças é maior? Ora, nós estamos a verificar no gráfico que existe um decréscimo muito substancial da velocidade ali
nas proximidades do instante 35 segundos. Porque é que isto está a acontecer? Coincide mais ou menos com a altura em que o paraquedas foi aberto. Okay? O que significa que o móvel está a desacelerar, ou seja, a velocidade está a diminuir bastante e, portanto, tem que haver uma força. Portanto, esta força da resistência do ar tem que ser bastante mais pronunciada durante naquele intervalo de tempo à volta de 35 segundos do que o nosso peso, que é sempre constante, aproximadamente, para que o movimento do paraquedista seja um movimento retardado, em que a velocidade diminui consideravelmente. Por outro lado, também podemos raciocinar da seguinte forma: se a nossa força resultante tiver a mesma direção e sentido do movimento, garantidamente o nosso móvel vai acelerar, então, ou seja, vai aumentar a velocidade. Mas como nós estamos a verificar do gráfico que a velocidade está a diminuir, é porque tem que haver portanto, a nossa força resultante tem que ser sentido contrário ao do movimento, e portanto tem que estar orientada para cima. E portanto, visto de uma forma ou de outra, nós vamos acabar por escolher a opção A, porque para ser um movimento de queda, a velocidade tem que estar a apontar para baixo, por um lado. Por outro lado, para que o movimento seja desacelerado, ou seja, tenha uma aceleração negativa, é necessário que a nossa força resultante seja contrária ao nosso movimento. E já estamos a fazer a 2.3. O módulo do trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo de 20 a 30 segundos é 5 vezes superior ao módulo de trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo de 50 a 60 segundos. Comprova a veracidade desta afirmação e explicita o seu raciocínio. Bom, vamos fazer cálculos. Então, a primeira coisa que eu vou calcular é o trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo de tempo 1, ou seja, de 20 a 30 segundos. 20 a 30 segundos. E como é que nós calculamos o trabalho realizado por uma força que eu sei que é dissipativa? Bom, a gente já sabe que este trabalho vai ser igual à variação da energia mecânica do instante inicial para o instante final. E esta variação da energia mecânica é a soma das variações da energia cinética com a energia potencial. Em particular, como nós estamos a verificar no gráfico, neste intervalo de tempo de 20 a 30 segundos, a velocidade do móvel era constante e, portanto, não houve variação nenhuma, porque a velocidade inicial era igual à velocidade final, que era os 50 metros por segundo. Portanto, isto aqui é 0 joule. Portanto, neste intervalo de tempo, o trabalho realizado pela resistência do ar é a variação da energia mecânica, que por sua vez coincide com a variação da energia potencial. Bom, esta não é zero, porque realmente o corpo esteve a descer e, portanto, esteve a perder altitude. Então, vamos lá ver. Isto vai ficar massa vezes a aceleração gravítica vezes a variação da altura, no y, não é? E agora como é que nós calculamos isto? Nós só temos mesmo um gráfico de velocidade-tempo. Mas nós sabemos que a velocidade é constante, então eu posso, para calcular este y, neste intervalo de tempo, eu posso utilizar a fórmula que V é igual a ΔY sobre ΔT. E, portanto, o nosso ΔY vai ser igual a velocidade vezes o intervalo de tempo em questão. A nossa velocidade, de acordo com o gráfico, são 50 metros por segundo, portanto, vai ser 50 vezes, e o ΔT vai ser 30 menos 20, ou seja, 10. E, portanto, isto vai dar 500 metros, ok? Atenção que isto aqui vem em módulo. Pelo seguinte motivo, se nós dissermos que o nosso referencial está a apontar, começa no solo e vai para cima, então a variação de altitude é negativa. Se o nosso referencial estiver lá em cima, começar lá em cima e estiver a apontar para baixo, então é positiva. Portanto, isto tudo depende. Portanto, em módulo, portanto, módulo do trabalho realizado pela resistência do ar no intervalo 1 é o módulo da variação da energia mecânica, que por sua vez já verificamos que coincide com o módulo da energia potencial, e portanto é o módulo de massa vezes a aceleração gravítica vezes a variação do y. Quer eu considere que seja positiva ou negativa, em módulo acaba por ser 500. Portanto, isto acaba por dar massa vezes a aceleração gravítica vezes 500. Okay? Ou então, para ser mais bonito, 500 vezes a massa vezes a aceleração gravítica. A aceleração gravítica posso substituir por 10. Em relação à massa, não nos dizem nada. Vamos deixar assim. Portanto, vamos deixar assim como está. Portanto, 500 vezes a massa vezes a aceleração gravítica. Agora vou fazer exatamente o mesmo procedimento, mas para o outro intervalo de tempo. Então, temos que o trabalho realizado pela resistência do ar no
intervalo de tempo 2, ou seja, o nosso intervalo de 50 a 60 segundos, vai ser basicamente a mesma coisa. Ou seja, isto é igual à variação da energia mecânica naquele intervalo de tempo, que é a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, e mais uma vez, pelo facto de naquele intervalo de tempo o movimento ser uniforme, a variação de energia cinética é 0 joule, isto é apenas a variação de energia potencial. Portanto, mais uma vez, isto vai ser massa vezes a aceleração gravítica vezes a variação do y, e o y vou buscar exatamente da mesma maneira. Portanto, isto agora é um pouco repetitivo em relação ao primeiro. Portanto, a variação do y sobre a variação do t, e portanto o nosso ΔY aqui vai ser a velocidade vezes o nosso ΔT. O nosso ΔT continua a ser 10, 60 menos 50 dá 10. Agora a nova velocidade, de acordo com o gráfico, vai ser 10 metros por segundo. 10 vezes 10, ou seja, 100 metros. Okay? Em módulo. Em módulo é 100 metros, pode ser menos 100 ou mais 100, de acordo com a forma como eu orientar o meu referencial. De qualquer forma, em módulo do trabalho efetuado pela resistência do ar no intervalo tempo 2, vai ser o módulo da variação da energia potencial, e isto vai ficar, acaba por ser sempre, quer aqui seja mais 100 ou menos 100, depois em módulo fica sempre 100. 100 vezes a massa vezes a aceleração gravítica, 100 mg, okay? E aqui temos 500 mg. Então, basicamente, agora vamos fazer a comparação. Portanto, o que eles dizem no nosso enunciado, dizem que o módulo de trabalho da força da resistência do ar no instante 1 é 5 vezes superior ao módulo deste aqui. Portanto, vamos comparar este com este. Vamos fazer o módulo de trabalho da resistência do ar 1 a dividir pelo módulo do trabalho da resistência do ar 2. Isto vai ser 500 vezes a massa vezes a aceleração gravítica a dividir por 100 vezes a massa vezes a aceleração gravítica, que vem daqui. As acelerações gravíticas cortam, as massas cortam, sejam elas quais forem, é só 500 sobre 100, que é igual a 5. Ou, em alternativa, se eu passar isto aqui para este lado a multiplicar, fica que o módulo do trabalho da resistência do ar no intervalo de tempo 1 é igual a 5 vezes o módulo do trabalho da resistência do ar no intervalo de tempo 2. E era exatamente isto que nós queríamos demonstrar. Portanto, esta já está feita. E passamos então rapidamente à questão número 3. O corpo foi abandonado sobre um plano com uma dada inclinação alfa, de acordo com a figura 4, que não está à escala. Admita que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, modelo da partícula material. 3.1. Numa série de ensaios, o corpo de massa 189,2 grama foi abandonado de 5 posições diferentes. Admita que a resultante das forças que nele atuam é constante. Na tabela estão registadas as distâncias D percorridas pelo corpo sobre o plano inclinado e as energias cinéticas EC do corpo ao percorrer aquelas distâncias. Determine o módulo da aceleração do corpo. Na resposta, deduz uma expressão que mostre uma relação linear da energia cinética em função da distância. Apresenta a equação da reta de ajuste ao gráfico da energia cinética em função da distância. Calcula o valor explicitado com 3 algarismos significativos a partir da equação da reta de ajuste. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos começar por deduzir a nossa expressão. Ou seja, temos que, primeiro de tudo, o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Por um lado. Por outro lado, nós sabemos que o trabalho de uma qualquer força, nomeadamente a força resultante, é essa força, que neste caso é a resultante, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre os vetores força e o vetor deslocamento. Okay? Bom, agora o que é que nós temos? Temos de decidir se este cosseno θ tem a direção do movimento ou direção, sentido contrário ao do movimento. Em particular, como nós estamos num plano inclinado e o corpo é abandonado do repouso e começa a descer o plano, portanto, ele começa a adquirir uma aceleração no sentido do movimento. E, portanto, esta força resultante tem a mesma direção e sentido do deslocamento. Portanto, este ângulo aqui é 0 graus e, portanto, este cosseno vai ser 1. Fico com. Então, se por um lado o trabalho realizado pela força resultante é a variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, mas nós já sabemos que a energia cinética inicial é 0 porque ele é abandonado, ou seja, ele começa com velocidade 0. Okay? Isto é só a energia cinética final, que são os valores que se encontram na tabela. Então sei que a nossa energia
cinética, esta energia cinética final, né, é igual à força resultante vezes o deslocamento. Força resultante vezes o deslocamento. Okay? Portanto, esta força que nós admitimos que é constante ao longo de todo o movimento, porque nos dizem, dão-nos essa informação explícita no enunciado, então automaticamente isto aqui é a nossa constante proporcionalidade direta entre a energia cinética e o deslocamento do corpo. Em particular, nós sabemos que a energia cinética, se eu passar isto para aqui a dividir, fica a energia cinética a dividir pelo deslocamento é igual à força resultante. Quer dizer que se eu colocar os dados, portanto, nas listas de estatísticas da calculadora do deslocamento e da energia cinética, vamos fazer assim, para a lista do X o deslocamento e para a lista Y a energia cinética, para fazer um Y sobre X, né? Nós temos que este declive, portanto esta razão, dá o declive da reta de ajuste e isso corresponde, tem o significado físico da força resultante. Então, antes de passarmos para a calculadora, vamos só ter o cuidado de passar as nossas unidades, os nossos dados numéricos para as unidades SI, portanto o deslocamento para metro e a energia cinética para joule. Conversão de milímetro para metro é só multiplicar por 10 a menos 3, portanto no caso do 200 passa a 0,200, 0,300, 0,400, 0,500 e 0,600. Okay? No caso da energia cinética de milijoule para joule é também multiplicar pelo mesmo fator de 10 elevado a menos 3, ou seja, de 33,0 passo para 0,033, 51,3 passo para 0,0513, isto aqui pode levar aqui mais um algarismo significativo, depois 0,0677, 0,0840 e 0,102 e mais um 0. Ok. Então agora vamos introduzir estes dados nas nossas listas estatísticas da calculadora e tirar daqui então o declive e a ordenada na origem da nossa reta de regressão linear. Bom, e nós já temos então aqui a nossa calculadora com as listas previamente preenchidas com os mesmos dados numéricos que eu fui converter para SI há pouco. E agora é mesmo só uma questão de irmos aqui à parte da estatística, vamos aqui aos cálculos e vamos escolher a opção número 4, Lege, que é a regressão linear, número 4, do tipo AX mais B. Certifiquem sempre que o nosso X é a lista que vocês querem, neste caso é a nossa lista L1, a Y é a L2. Portanto, isto é importante porque, caso contrário, vai-vos dar um declive diferente e vai-vos dar uma ordenada na origem diferente se estas listas não corresponderem ao X e ao Y que nós desejamos. Agora vamos aqui ao cálculo. E cá está. Então obtemos portanto, o coeficiente do x é o nosso declive, que é 0,1707, e a nossa ordenada na origem é menos 6,8 vezes 10 elevado a menos 4. Okay? Então agora vamos passar novamente para o papel. Bom, então só para finalizar o cálculo, nós tínhamos a energia cinética era igual à força resultante vezes o deslocamento e acabámos de concluir que o declive da nossa reta, que é exatamente a nossa força resultante, tem este valor aqui que é cá está o declive. Ou seja, ficamos com energia cinética igual a 0,1707 de menos 6,8 vezes 10 a menos 4, né? Portanto, ou seja, a nossa reta na forma y igual a ax mais b, okay? Faz parte daquilo que é solicitado. E agora vamos só então calcular a aceleração. Portanto, para a aceleração nós temos que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração do sistema. Portanto, a nossa aceleração vai ser a força resultante a dividir pela massa. O resultante já está aqui, portanto, é este valor dos 0,707. E a massa, temos a indicação no nosso problema que é 189,2, portanto, massa 189,2 grama. Nós vamos passar para quilograma, fica 0,1892. Nossa força resultante tem o valor de 0,1707 newton, portanto, isto já vem em SI, porque nós tivemos o cuidado de passar a nossa energia cinética e as nossas distâncias também para o SI. Agora,
pedem-nos o valor solicitado com 3 algarismos significativos. Portanto, quando nós formos fazer este quociente, nós só vamos utilizar 3 algarismos significativos para a força resultante e 3 algarismos significativos para a nossa massa. Se fizermos o cálculo com 4 algarismos significativos e 4 aqui, vai-nos dar um valor diferente e, portanto, não vai coincidir. Portanto, com 3 algarismos significativos, vamos cortar aqui, fica 0,171, portanto, atenção às regras de arredondamento, e para aqui fica 0,189, cortamos o 2 e não fica alterado, 0,189. Vamos introduzir então isto na nossa calculadora. Cá está, fica 0,904 com 3 algarismos significativos, isto em metro por segundo quadrado. Tá? E pronto, cá está então o nosso valor da aceleração e o 3.1 está resolvido. Passamos então a 3.2. Na ausência de forças dissipativas, a expressão que permite calcular a inclinação do plano é qual destas opções? Então, que forças é que estão aplicadas ao nosso corpo? Temos, primeiro de tudo, o nosso peso. Né? Vamos decompor o peso numa componente. Portanto, vamos arranjar aqui um referencial que tenha a direção do movimento, um outro eixo perpendicular à direção do movimento, vamos chamar aqui Y, vamos chamar aqui X, e vamos decompor o peso em duas componentes. Uma com a direção do movimento, a qual eu vou chamar P segundo X, e outra com direção perpendicular P de Y. Nós já sabemos que a nossa reação normal é simétrica a este P de Y aqui. Okay? Portanto, ou seja, no sentido em que esta força aqui contribui para a ação que o bloco efetua sobre a superfície. Qual é a nossa resultante das forças? A nossa resultante das forças é o peso segundo x, porque esta reação normal cancela com esta, apesar de não constituírem, atenção, um par ação-reação. Ou seja, este peso aqui já foi substituído pelo px e py, no sentido em que este vetor mais este vetor dá o nosso peso total. Okay? Portanto, a nossa força resultante é igual ao peso segundo x. Agora, temos aqui um ângulo alfa e temos aqui um outro ângulo alfa que é a mesma coisa, porque estes dois triângulos aqui são semelhantes. Ok? Então, vamos lá começar com as nossas equações. Então, nós sabemos que a nossa força resultante é igual ao peso segundo x, portanto, isto em módulo, portanto, tirando aqui a parte dos vetores. A nossa força resultante é a massa do bloco vezes a sua aceleração, né? Por um lado. Por outro lado, o peso segundo x é uma pequena componente. Portanto, eu estou a verificar que isto aqui é o cateto oposto, portanto, a este ângulo em relação a este triângulo retângulo, que é semelhante a este, mais uma vez. E, portanto, isso leva-nos para o seno. Portanto, eu sei que o seno de alfa é o peso segundo x a dividir pelo peso. Portanto, o nosso peso segundo x vai ser, então, o peso vezes o seno de alfa. Peso vezes o seno de alfa. Mas o peso é a massa vezes a aceleração gravítica. Portanto, massa, aceleração gravítica vezes o seno de alfa. Okay? Esta corta com esta aqui. E agora esta aceleração gravítica vai passar para aqui a dividir. Portanto, a aceleração do corpo, deste corpo, neste plano inclinado, que não é a aceleração gravítica, é dividir pela aceleração gravítica, que está associada ao peso dos corpos, é igual a seno de alfa. Ou ainda, seno de alfa é igual a aceleração do corpo a dividir pela aceleração gravítica. Portanto, isto leva-nos para a escolha da opção C. Ok? Portanto, e a 3.2 também já está resolvida. Questão número 4. Considera uma onda transversal e sinusoidal que se propaga num lago onde se encontra uma boia de sinalização B. Na figura 5, que não está à escala, representa-se uma porção da superfície da água do lago num dado instante TI e um referencial x ou y. Admita que a onda se propaga no sentido positivo do eixo do x com velocidade constante. Qual dos esboços de gráfico seguintes pode representar a componente escalar da posição da bola de sinalização, YB, segundo o eixo dos y em função do tempo t, considerando ti o instante inicial? Então vamos lá. Primeira coisa, nós queremos um gráfico que nos mostre que a boia, tal como é sugerido na nossa figura, se encontra na posição de equilíbrio no instante inicial. Portanto, isso leva-nos imediatamente para a eliminação da posição do gráfico C ou D, porque nesses gráficos a posição inicial não é zero. Portanto, a posição no instante inicial é uma elongação máxima e não é uma posição de equilíbrio. Portanto, ficamos com a A ou com a B. Depois,
O que é que vamos lá ver o que é que acontece à medida que a onda, portanto, diz assim, admita que a onda se propaga no sentido positivo do eixo do x com velocidade constante. Então, temos esta situação no instante inicial, daí a um determinado instante, e, por exemplo, este bocadinho aqui da onda já vai ter viajado no sentido positivo do eixo do x e vai já estar aqui. E, portanto, daí tem instante inicial mais qualquer coisa, a nossa onda tem esta configuração aqui. E, portanto, vai puxar a nossa boia para baixo. Okay? Portanto, o nosso gráfico terá uma opção que, ao longo do tempo, começa aqui na nossa posição 0 no instante inicial e depois começa a oscilar para baixo e depois volta à posição de equilíbrio e depois vai para cima. Portanto, como é mostrado aqui pelo viajar desta porção assim aqui da onda. Okay? Portanto, isso leva-nos para a escolha da opção A e a eliminação da B. Portanto, a nossa opção A é aquilo que nós vamos escolher para a 4. Portanto, esta já está. E já estamos a resolver a questão número 5. Muitos satélites movimentam-se em órbitas aproximadamente circulares e estão equipados com painéis fotovoltaicos que produzem a energia necessária ao seu funcionamento. 5.1. Um satélite geoestacionário possui painéis fotovoltaicos cuja área total é 6,0 m². Considere que a radiância solar média é 1,25 kW por m² e que, ao fim de uma órbita, a energia elétrica produzida pelos painéis é 22 kWh. O rendimento médio dos painéis fotovoltaicos será 49%, 39%, 24% ou 12%. Bom, para este exercício eu vou optar por definir o meu rendimento como sendo a razão não entre as energias, mas entre as potências, por um lado recebida e útil. Portanto, deve ser a nossa potência útil, por essa potência que eu chamei recebida do Sol. Okay? Ou seja, no sentido em que se toda esta potência for convertida em potência útil, tenha um rendimento de 100%, mas como esta potência acaba sempre por ser inferior, este rendimento supostamente vai ser inferior a 100%. E vamos ver em quanto é que isso é inferior a 100%. Ora bom, então como é que nós vamos calcular estas potências? Primeiro, daqui, esta potência recebida, vou calcular a partir daqui, porque eu sei que a minha potência dos painéis é a irradiância a multiplicar pela área. Portanto, isto é potência por unidade de área e agora vou multiplicar pela área real do painel. Portanto, aqui sabe-me que esta potência vai ser 1,25, mas isto é em kW. Então eu vou passar já para watt. Fica vezes 10 ao cubo watt por m², e agora vou multiplicar por 6,0 m² da área, vezes 6,0. Isto vai nos dar... Ora, 7.500, eu vou passar isto para notação científica, 7,5 vezes 10 ao cubo watt. E por outro lado, tenho esta energia que já vem em kWh por cada órbita efetuada. Ora, eu sei que a potência é igual a energia por unidade de tempo. Né? E nesse caso, a nossa energia vai ser estes 22 kWh. Eu vou também transformar os kW em watt. Portanto, fica 22 vezes 10 ao cubo watt-hora. Okay? E agora vou dividir por o tempo em que isto aconteceu, que é exatamente o quê? É o tempo necessário para uma órbita. E eles dizem-nos que estes satélites são satélites geoestacionários e, portanto, esta órbita demora 24 horas, o que é altamente conveniente, nem sequer é necessário transferir para segundos, porque isto já vem em kWh e, portanto, se eu colocar aqui 24 horas, esta hora vai cancelar com esta aqui e fica só um valor em watt, que é a potência que eu pretenderia. Né? Neste caso fica 22 vezes 10 ao cubo sobre 24, e isto vai dar... Vamos fazer aqui uma aproximação de 916,7, 9,67 vezes 10 ao quadrado, watt. Bom, então vamos regressar aqui ao nosso rendimento, vou passar aqui para este lado talvez. Então só para fazer o cálculo final, nosso rendimento então, a potência útil, que vai ser os nossos 9,167 vezes 10 ao quadrado, 9,167 vezes 10 ao quadrado,
a dividir pela energia que ele recebe do Sol, que é esta que nós calculamos, neste caso a potência, 7,5 vezes 10 ao cubo. 7,5 vezes 10 ao cubo. E isto vai dar... E agora multiplicar por 100 vai-me dar 12, aproximadamente 2, ou seja, arredondar as unidades fica 12%, e isto leva-nos para a escolha da opção D, que é a nossa resposta. Portanto, a 5.1 já está resolvida. 5.2. Considere dois satélites A e B que se movem em torno da Terra. Se o raio da órbita A for 4 vezes maior do que o raio da órbita de B, a velocidade de A será 4 vezes maior do que a velocidade de B, 4 vezes menor, 2 vezes menor ou 2 vezes maior do que a velocidade de B. Ora bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser deduzir uma relação entre a velocidade orbital, em particular a velocidade linear orbital de um satélite, e o seu raio, para poder depois comparar estes dois. Como é que a gente faz isso? Isto é sempre a mesma coisa, ou seja, nós primeiro temos que ter em consideração que a única força que está aplicada a um determinado satélite que se encontra em órbita é a força gravítica, ok? Em particular, esta força gravítica é uma força que, por um lado, puxa sempre para o centro da nossa órbita, que é o centro da Terra, por um lado, né? Por outro lado, é uma força que é sempre perpendicular, ou seja, normal, à trajetória do corpo. Portanto, isto só para dizer que esta força gravítica toma a forma de uma força centrípeta ou uma força normal. Portanto, é por aí que nós vamos começar. Ou seja, vamos simplesmente afirmar que a nossa força centrípeta, neste caso, coincide com a nossa força gravítica. Okay? O que é a nossa força centrípeta? É o produto da massa pela aceleração centrípeta. E o que é a nossa força gravítica? Seja para o satélite A, seja para o satélite B, é sempre a constante gravitacional vezes a massa do satélite em questão, que eu vou representar por M pequeno, vezes a massa da Terra, portanto, ou seja, isto faz aqui um sistema entre a Terra e o satélite que se atraem exatamente com a mesma intensidade. Não é a Terra que atrai mais por ser mais pesada, é a mesma intensidade porque é um par ação-reação. Eu sei que isto é contra-intuitivo, mas é mesmo assim. E agora, é dividir pela distância, pelo quadrado da distância. Okay? Esta distância pode ser a distância do satélite A ou do satélite B. Portanto, por enquanto ainda não vou especificar. Bom, a primeira coisa, eu posso já cortar as massas de qualquer um dos satélites, porque isto nunca depende da massa. Agora vou converter a minha aceleração centrípeta em velocidade ao quadrado sobre o raio. Okay? A fórmula para a força gravítica está no formulário e esta aqui também está no formulário. Portanto, esta que nós vamos deduzir é que não está. E isto vai ser igual a constante gravitacional vezes a massa da Terra a dividir pelo quadrado da distância. Este quadrado corta com este raio aqui. Fica que a velocidade ao quadrado é igual a g vezes a massa da Terra a dividir pelo raio da órbita. Bom, vamos deixar assim. Eu não vou para já fazer aqui a questão dos quadrados. Agora vou particularizar. Para o satélite A, tenho que a velocidade do satélite A é ao quadrado, constante gravitacional vezes a massa da Terra a dividir pelo raio de A. Para o satélite B, tenho a velocidade do satélite B ao quadrado é igual a constante gravitacional, massa da Terra sobre o raio de B. Dos nossos dados, nós sabemos que o raio da órbita de A é 4 vezes o raio da órbita de B. Vou substituir aqui. Ficamos com constante gravitacional, massa da Terra sobre 4 vezes o raio da órbita B. Ok? E se eu passar este 4 aqui para fora da fração, fica assim, 1/4 vezes Gm sobre Rb. Okay? Vamos ficar aqui com uma coisa interessante. Ficar com velocidade ao quadrado de A é 1/4 desta coisa aqui, que é exatamente a velocidade ao quadrado de B. Então, vou fazer substituições. Vou afirmar então que esta velocidade ao quadrado de A é igual a 1/4. Tudo que está aqui no ciclo, vou substituir por velocidade ao quadrado de B. Ok?
E agora já posso então tirar daqui estes quadrados. Portanto, daqui sai que a velocidade de A é igual a raiz 1/4 da velocidade de B ao quadrado, mais ou menos, mas isto são tudo módulos de velocidades e portanto vou só considerar a parte positiva. Ou seja, é igual a raiz de 1/4 vezes raiz de VB ao quadrado, e este quadrado com esta raiz. Raiz de 1/4 é raiz de 1 sobre raiz de 4, que é 1/2 de VB. Okay? Só reescrever, então fica que a velocidade de A é igual a 1/2 da velocidade de B. Okay? Isto, dito por outras palavras, significa que a velocidade de A será 2 vezes menor, se a metade é 2 vezes menor que a velocidade de B. E isto leva-nos para a escolha da opção C. E, portanto, a 5.2 está resolvida. E já estamos a resolver o exercício número 6. Na figura 6, que não está à escala, representa-se a secção transversal de um prisma de vidro e parte do trajeto de um feixe fino de luz laser de frequência 4,74 vezes 10 elevado a 14 Hz, que, ao propagar-se no ar, incide numa das faces desse prisma. 6.1. A potência do feixe de luz incidente na superfície de separação ar-vidro é superior ou igual à potência do feixe de luz refletida nessa superfície e as velocidades desses feixes de luz são iguais ou diferentes. Bom, o que nós verificamos então é que a parte deste feixe incidente é refletido e a parte é refratado, porque uma parte da sua energia é refletida e uma parte da energia inicial do feixe incidente é refratado. Pelo que a potência do feixe de luz incidente na superfície de separação ar-vidro é superior à potência do feixe de luz refletida nessa superfície. As velocidades dos feixes de luz são iguais porque se movem ambos no ar, portanto, ou seja, exatamente no mesmo meio, portanto têm a mesma velocidade de propagação. Portanto, isso leva-nos para a escolha da opção A. 6.2. Determina o comprimento de onda da luz laser no vidro. Apresente todos os cálculos efetuados. Ora bem, então nós já sabemos que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao produto do comprimento de onda pela frequência. Okay? Agora, o que é que nós sabemos e o que é que nós não sabemos? Primeiro, eu quero o comprimento de onda, portanto vou passar a frequência para aqui, fica a velocidade a dividir pela frequência. Se este for o comprimento de onda no vidro, esta é a velocidade no vidro e esta é a frequência em qualquer meio, independentemente de ser no vidro ou no ar, porque é sempre a mesma, são aqueles 4,74 vezes 10 elevado a 14 Hz, que nós já vamos substituir daqui a pouco. Bom, o nosso problema é aqui com a velocidade de propagação no vidro, nós não temos este valor. Okay? Então vamos ter que fazer aqui um pequeno cálculo auxiliar para primeiro calcular o valor da velocidade de propagação no vidro. E a única fórmula que nós conhecemos que nos permite fazer isto é o índice de refração. Nós sabemos que o índice de refração vai ser o quociente entre a velocidade de propagação no vácuo e a velocidade de propagação no meio, neste caso é o nosso vidro. Né? E em particular isto vai ser o índice de refração no vidro. Agora, temos um segundo obstáculo, ou seja, não só não conhecemos isto, como também não sabemos quanto é que é o índice de refração no vidro. Okay? Então agora vamos ter que fazer um outro cálculo auxiliar para irmos buscar o índice de refração, para depois podemos ir buscar a velocidade de propagação, para depois colocarmos aqui, porque este valor já é conhecido. Então agora vamos analisar os fenómenos ópticos que se passam no prisma para, de alguma forma, irmos buscar este índice de refração no vidro. Bom, e agora vamos fazer aqui uma pequena incursão pelos fenómenos ópticos que ocorrem no nosso prisma, nomeadamente aqui nesta parte em que existe aqui este fenómeno também de reflexão, mas principalmente de refração da luz que vai do vidro para o ar novamente, depois deste fenómeno aqui, em que passa do ar para o vidro, porque aqui é que está a chave, é que reside a chave para nós irmos buscar o índice de refração do vidro. Porque isto aqui, este fenómeno de refração, é dado pela nossa lei de Snell-Descartes. Isto é, o índice de refração no meio de incidência a multiplicar pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio em que o raio se refrata a multiplicar pelo seno do ângulo de refração. Este índice de refração do meio de incidência é do vidro, portanto o raio vai do vidro para o ar. Não estou particularmente interessado nisto, mas isto aqui também vai ser útil. Estou interessado neste fenómeno de refração. Este índice de refração do raio incidente é no vidro, portanto N no vidro, vezes o seno do ângulo de incidência, que nós vamos ter que analisar um pouco mais tarde. Este índice de refração no ar, então passa para o ar, vezes o seno do ângulo de refração.
Nós já sabemos da tabela das constantes que isto aqui vai ser 1,000, ou seja, na prática, quando nós vamos fazer a multiplicação, não altera em nada o valor e, portanto, nós vamos cortar isto, basicamente. Ficamos com o índice de refração do vidro, é o quociente entre o seno do ângulo de refração pelo seno do ângulo de incidência. O nosso problema adicional, como se não tivéssemos já suficientes problemas, é que nós não temos nenhum desses ângulos. Portanto, nós temos aqui uma informação aqui destes 70 graus, destes 23 graus, mas nenhum deles é o ângulo de incidência nem o ângulo de refração. Portanto, vamos ter que utilizá-los de facto para calcular aqui coisas em relação a estes ângulos. Em particular, primeira coisa, a nossa superfície de interface é esta aqui e, portanto, a normal, vou fazer mais ou menos a olho, portanto, é um segmento de reta perpendicular a este, será mais ou menos qualquer coisa assim. Okay? Em particular, como eu sei que existe aqui uma reflexão, eu já sei que este ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, atenção, reflexão, desta parte aqui do feixe que é refletido, seja qual for este ângulo, tem que ser o mesmo. Okay? Agora, vamos analisar outras coisas. Primeira coisa, este ângulo aqui tem que ser um ângulo reto. Porquê? Isto é uma situação em que o feixe luminoso passa do ar para a superfície, para o vidro, e não muda de direção. Isto só acontece se o raio luminoso incidir perpendicularmente à nossa superfície. É a única situação em que isto acontece. Em todas as outras situações, o feixe é defletido por um certo e determinado ângulo, que depende destas variáveis aqui, dos índices de refração, da diferença dos índices de refração e, portanto, do ângulo de incidência. Portanto, o feixe incide aqui, parcialmente é refletido e depois parcialmente é refratado exatamente com o mesmo ângulo em relação à nossa superfície ou em relação à normal, continua a ser os 0 graus em relação ao eixo normal. Bom. Se este é 90 graus e este é 30, porque isto aqui forma um triângulo, então este ângulo tem que ser de 60 graus. Okay? Uma vez que este ângulo aqui, portanto esta normal é perpendicular, este ângulo aqui tem que ser 30 graus. E portanto este ângulo aqui também tem de ser de 30 graus. Okay? O que é que me falta? Falta-me este ângulo aqui. Uma vez que este ângulo é verticalmente oposto a este, pelo facto de este ser 30, este também é 30 graus. Porquê é que isto é importante? Porque, na realidade, o nosso ângulo de refração é tudo isto. Então, estes 30 graus mais estes 23 que já são dados. Ou seja, 30 graus mais 23 graus, que dá 53 graus, é o nosso ângulo de refração. E estes 30 graus aqui, portanto, em relação à nossa normal, são o ângulo de incidência. Portanto, este é o nosso θi. Okay? E agora já estamos em posição de fazer substituições. Fica seno de 53 graus a dividir pelo seno de 30 graus. Eu já sei que o seno de 30 graus é o meio, né? E dividir por 1/2 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Isto fica 2, seno de 53 graus. Mas pronto, mas isto ainda é o menos. Agora vamos mesmo ter que ir recorrer à nossa calculadora para ir buscar uma aproximação deste valor. Portanto, ficamos aqui com um valor aproximado de 1,597 e isto diz respeito ao índice de refração no vidro. Okay? Certifica-se que a vossa calculadora está em graus quando forem fazer estes cálculos por causa aqui dos centros. Se a calculadora assumir que isto são radianos, vai dar um valor completamente diferente. Bom, agora vamos voltar à outra folha para completar o nosso cálculo. Pronto, então do cálculo anterior nós concluímos que este índice de refração do vidro é 1,597. Agora já estamos em posição de poder calcular a nossa velocidade de propagação da luz no vidro. Portanto, daqui sai que a velocidade de propagação no vidro vai para aqui, o índice de refração vai para ali, fica a velocidade da luz no vácuo sobre o índice de refração, ou seja, fica 3,00 vezes 10 à oitava a dividir por 1,597. E isto vai nos dar... Agora vou já passar para a notação científica, 1,879 vezes 10 elevado a 3, 6 e 8. E isto vem em metro por segundo, porque estou a calcular uma velocidade. Com esta velocidade agora, já posso introduzir aqui e fazer então o nosso cálculo principal. Então, vou continuar aqui em baixo. Portanto, o comprimento de onda da luz no vidro vai então ser esta velocidade de propagação que eu acabei de calcular, 1,879 vezes 10 à oitava, sobre
A nossa frequência, que é dada no exercício, tem o valor de 4,74 vezes 10 elevado a 14. Portanto, aqui sai que o nosso comprimento de onda da luz no vidro tem o valor de... A dedução científica fica então 3,96 vezes 10 elevado a menos 7 metros. E portanto, esta é a nossa resposta e este exercício também já está feito. E já estamos a fazer a pergunta número 7. Na figura 7 está esquematizado um circuito elétrico com os seguintes componentes. Uma pilha de força eletromotriz 9,0 V e resistência interna 1,5 ohm. Três componentes puramente resistivos R1, R2 e R3 com a mesma resistência elétrica, um amperímetro ideal, um interruptor. 7.1. Qual a diferença de potencial elétrico entre os pontos P e Q quando o interruptor está aberto? Ora, então o que é que está aqui a acontecer? Nós temos o ponto P que está ligado ao polo positivo da nossa pilha e o ponto Q que, mesmo apesar de estar depois desta resistência, basicamente é como se está ligado aqui ao polo negativo. Como não está a passar nenhuma corrente, não faz diferença nenhuma. Se eu ligar aqui um voltímetro, aqui a estes dois componentes, estes dois pontos do circuito, é exatamente a mesma coisa, de um ponto de vista formal, a ligar um voltímetro aqui em paralelo aos extremos desta pilha. Portanto, na realidade, o que eu estou a medir nos pontos entre o ponto P e o ponto Q é a diferença de potencial entre os extremos da nossa pilha. Porquê? Porque o nosso circuito está aberto. Se estivesse fechado, já era ligeiramente diferente. Portanto, a nossa resposta vai ser a diferença de potencial que nós vamos medir vai ser igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a intensidade da corrente que está a passar no circuito, só que não está a passar corrente nenhuma no circuito porque o circuito está aberto. Portanto, esta intensidade da corrente vai ser zero e, portanto, este termo vai se anular. Então, a nossa diferença de potencial medida vai ser exatamente igual à força eletromotriz, que nós já temos a indicação que é 9,0 volt e, portanto, é esta a nossa resposta. 7.2. Com o interruptor fechado, o amperímetro registra 0,25 A. Determina a potência total dissipada nos três componentes puramente resistivos. Apresente todos os cálculos efetuados. Bom, então vamos lá a isto. Primeira coisa, a potência total dissipada nos três componentes puramente resistivos, potência total, há de ser a potência dissipada pela resistência 1, mais a potência total dissipada pela resistência 2, mais a potência dissipada pela resistência 3. Pronto. Que formas é que nós temos de calcular a potência referente a uma energia dissipada por resistências? Bom, ou vamos por P igual a R vezes I ao quadrado, ou então por P igual a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente. Bom, não, isto aqui até era boa ideia, mas nós não temos a indicação de quanto é que valem as resistências. Nós só sabemos que são iguais, ok? Portanto, isso não nos permite calcular diretamente este valor e, portanto, esta fórmula aqui vamos ter que omiti-la. Vamos então utilizar esta para calcular cada uma das potências dissipadas por cada um destes. Portanto, esta potência P1 associada a esta resistência R1, P2 para aqui e P3 para ali. Então ficamos com P1 vai ser igual a diferença de potencial nos extremos da resistência 1 vezes a intensidade da corrente que passa aqui na resistência 1. Mesma coisa para P2, O2 e O2, P3 igual a O3 e 3. Alguns destes valores vão ser iguais, outros vão ser ligeiramente diferentes. Então agora temos que fazer aqui a análise de quanto é que é a diferença de potencial associada a cada um das resistências e a intensidade das correntes também que passa por cada uma das resistências. O que nós sabemos é que para este amperímetro aqui marca com o interruptor fechado, portanto agora este interruptor agora já está fechado, não é? E a corrente já está de facto a passar e aqui marca 0,25 A. A corrente que, quando chega a este ponto, tem que se dividir para, portanto vai aqui uma corrente total, que vem aqui do nosso polo negativo, portanto isto se pensarmos em termos de sentido real da corrente, os nossos eletrõezinhos vêm por aqui, passam nesta resistência e depois dividem-se, uma parte para aqui para este passa por R2 e por este passa por R3. Em particular, esta intensidade da corrente vai ser tão maior quanto mais pequena for a resistência que lhe é colocada, portanto,
Tendo em consideração que nós sabemos que estas duas resistências são iguais, quando a corrente se vai dividir uma parte por aqui e outra parte por aqui, então vai ser metade por aqui e metade por aqui. Porquê? Porque as resistências são iguais. Se esta resistência fosse muito mais pequena, então proporcionalmente a esta, ia passar muito mais corrente por aqui do que por aqui. Mas não, mas como são as duas iguais, metade da corrente vai para um lado e metade vai para o outro. O que é que isso nos leva em relação à corrente que atravessa R1? Bom, há de ser o dobro disto. Portanto, a corrente que passa aqui, intensidade I1, é 0,50 ampere. A corrente que atravessa a resistência R2 há de ser 0,25 ampere. E esta aqui passa por aqui por este amplo impedido depois por R3, portanto 0,25 ampere. Okay? Então, quando se juntam com esta corrente se junta aqui com esta novamente, mais uma vez, quando chega aqui ao polo positivo da pilha, estão os mesmos 0,50 ampere que saíram daqui. Portanto, conservação da carga. Okay? Bom, isto é em relação às intensidades das correntes. Em relação às diferenças de potencial, o raciocínio a fazer é exatamente o contrário. Primeiro de tudo, vamos verificar qual é a diferença potencial aos sistemas da nossa fonte de alimentação. Portanto, já tínhamos utilizado desta forma há bocado, quer dizer, há bocado não tínhamos de facto utilizado. A diferença potencial é a força de eletrometrias menos a intensidade da corrente vezes a resistência interna do circuito. Esta força de eletrometrias vai ser os tais 9,0 volt, ou igual a 9,0 menos a intensidade da corrente. Agora já sabemos que é 0,50 ampere, a que sai e que entra, 0,50. E esta resistência interna também é um dado do problema e é 1,5 ohms. A única resistência que nós temos aqui é a resistência interna da nossa bateria. Portanto, isto vai nos dar uma diferença potencial aos sistemas da nossa pilha quando o circuito se encontra fechado de 8,25 volt. Então vamos lá recapitular. A diferença potencial aos sistemas desta resistência e desta é igual, mas cada uma destas diferenças de potencial somadas com esta vão dar precisamente 8,25, porque é a diferença potencial aos sistemas da nossa fonte de alimentação. Então, pelo facto de as resistências terem exatamente o mesmo valor, então vamos presumir que metade da energia é gasta nesta resistência e outra metade da energia é gasta nesta resistência. Temos assim que o 1 mais o 2 é igual a 8,25, em particular o 1 é igual a o 2, portanto fica que 2 vezes o 1 é igual a 8,25 e portanto o 1 vai ser 8,25 sobre 2 e isto vai nos dar 4,125 volt. Portanto, atendendo ao facto de as resistências terem exatamente o mesmo valor, são 4,125 volt para aqui e para aqui, porque estes 4,120 com estes 5 com estes 4,125 vai dar os 8,125 aos termos da nossa fonte. E esta, somada com esta, também tem que dar os 8,25, portanto, pelo facto das resistências serem iguais, cada uma delas tem exatamente o mesmo valor. Portanto, aqui o 1 vai ter 4,125, aqui o 2 4,125 volt e o 3 é 4,125 volt. Muito bom. Então agora é só mesmo basicamente substituir estes valores aqui e começar a fazer contas. Portanto, a diferença potencial 1 vai ser 4,125 multiplicado pela intensidade da corrente aqui, que é 0,50. Potência dissipada por 2 vai ser esta diferença potencial 4,125 a multiplicar por 0,25 e aqui vai ser 4,125 também a multiplicar, mas agora por 0,25 ampere. E portanto, isto vai nos dar portanto, temos aqui já então as várias potências dissipadas por cada um destes componentes. Agora é mesmo uma questão de somarmos tudo. Este é 4,12 watts e este é o valor da potência total dissipada pelos três componentes resistivos e, portanto, a resposta A 7.2 já está dada. Vamos então rapidamente para a questão número 8. Considere o átomo de carbono e o átomo de oxigênio no estado fundamental.
Compara a energia dos elétrons de valência mais energéticos do átomo de carbono com a energia dos elétrons de valência mais energéticos do átomo de oxigênio. Explicite o seu raciocínio. Bom, então, de forma muito sintética, nós temos aqui dois átomos um de carbono e outro de hidrogênio, representação tipo A bora, nas suas posições relativas dentro da tabela periódica. Nós estamos a verificar que eles estão no mesmo período e que os eletrões de valência mais energéticos, quer do átomo de carbono, quer do átomo de oxigênio, são eletrões da orbital 2p e também aqui da orbital 2p. Porquê? Porque eles estão os dois no segundo período e, portanto, os eletrões de valência são de camada do nível 2 e, por outro lado, estão no bloco P e, portanto, os eletrões de valência mais energéticos estão nas camadas 2p e 2p simultaneamente. Agora, podemos evocar duas coisas. Por um lado, ao longo do período, aumenta a energia de ionização. E, portanto, estes elétrons aqui são mais dificilmente retirados do átomo de oxigênio do que do átomo de carbono. E, portanto, podemos concluir que estes elétrons aqui, atenção, estão mais fortemente ligados ao núcleo. Portanto, em módulo, a energia destes elétrons é superior, mas não se esqueçam que as energias dos elétrons dentro do átomo são negativas. E, portanto, por serem negativas, em módulo são superiores e, portanto, estas energias destes elétrons da 2p para o átomo de oxigênio acabam por ser menores do que no caso do carbono. Okay? Se não quiserem ir pela via da energia de ionização, também podem raciocinar da forma em termos de atração eletrostática. Aqui temos 6 prótons a puxar cada um destes elétrons de valência da 2p, mas aqui temos 8 elétrons a efetuar a mesma ação eletrostática sobre estes mesmos elétrons. Portanto, aqui cada um destes, portanto, este núcleo todo puxa mais fortemente cada um destes elétrons, de que seja necessário fornecer mais energia para retirar cada um destes elétrons mais energéticos, neste caso da camada 2p. Okay? De uma maneira ou de outra, nós vamos chegar à conclusão que estes elétrons aqui têm em módulo mais energia do que os elétrons de valência mais energéticos do carbono, mas como as energias negativas são negativas dentro dos átomos, este aqui tem energia menor do que os do carbono. E, pronto, basicamente está feito. Era só mesmo escrever um texto estruturado com estas considerações todas. E já estamos a fazer a número 9. O metano é um composto constituído por átomos de hidrogênio e de carbono. 9.1. No espectro de emissão do átomo de hidrogênio, as energias dos fótons correspondentes às transições de menor energia para os níveis n igual a 2 e n igual a 3 são 3,0 vezes 10 a menos 19 joule e 1,1 vezes 10 a menos 19 joule, respectivamente. Assim, pode concluir-se que a diferença de energia entre os níveis, portanto, qual destas 4 opções? Bom, então se formos fazer a tradução para um esquema daquilo que nos indica no enunciado, basicamente é isto que nós temos aqui. Isto é, no espectro de emissão do átomo de hidrogênio, as energias dos fótons correspondentes às transições de menor energia para os níveis 2, portanto, para o nível 2 é 3,0 vezes 10 a menos 19, e a transição de menor energia há de ser a que vem, aquela em que o elétron vem do nível 3 para o nível 2, porque se for do nível 4 para o nível 2 já vai ter mais energia e do nível 5 para o nível 2 ainda mais. Portanto, a de menor energia há de ser do nível 3 para o nível 2. Okay? Portanto, desta afirmação nós concluímos que a diferença entre energia entre o nível n igual a 3 e n igual a 2 é 3,0 vezes 10 a menos 19 joule, de acordo com o texto. Nós temos aqui uma opção que diz que a diferença entre os níveis n igual a 3 e n igual a 2 é 1,9 vezes 10 a menos 19, portanto não está correta. Depois nos dizem que as energias dos fótons correspondentes à transição de menor energia para o nível n igual a 3
é 1,1 vezes 10 a menos 19. Portanto, mais uma vez, a transição de menor energia vai corresponder à transição do nível 4 para o nível 3. Do nível 5 para o nível 3 já implica mais energia, do nível 6 para o nível 3, etc, etc. Portanto, esta diferença de energia entre o nível 4 e o nível 3 vai ser 1,1 vezes 10 elevado a menos 19. Okay? O que eles dizem aqui é que na opção B, a diferença de energia entre os níveis n igual a 4 e n igual a 3 é 1,9 vezes 10 a menos 19. Portanto, também não coincide com nenhum destes valores. Portanto, não é nenhuma destas duas opções. Na hipótese C, eles avançam com a possibilidade de a diferença entre os níveis, atenção, n igual a 4 e n igual a 2, okay, ser igual a 4,1 vezes 10 a menos 19 joule. Bom, a diferença entre estes dois vai ser esta diferença somada com esta diferença, ou seja, há de ser estes dois valores juntos. Vamos fazer o teste. Cá está, 4,1 vezes 10 a menos 19 joule, ok? Que é a diferença, portanto, é a soma destas duas diferenças entre o nível 4 e o nível 3, com a diferença entre o nível 3 e o nível 2, vai dar a diferença entre o nível 4 e o nível 2, e, portanto, isto leva-nos para a escolha da opção C. E, portanto, a 9.1 está respondida. 9.2. A combustão do metano pode ser traduzida por 1 mol de CH4 gasoso reage com 2 mol de O2 gasoso e produz 1 mol de CO2 gasoso e 2 mol de H2O gasoso. A energia libertada na combustão de 50,0 grama de CH4 é 2500 kJ. Considere as energias de ligação médias apresentadas na tabela. Determine em kJ por mol a energia média de dissociação da molécula de O2. Apresente todos os cálculos efetuados. Então vamos lá ver o que é que acontece nesta reação. Vou destruir as ligações nesta molécula e quando tiver os átomos de estado livre eles vão recombinar-se e formar novas ligações que correspondem a estas duas moléculas de dióxido de carbono e água. Que ligações envolvidas é que eu tenho aqui? Bom, já sabemos que isto é o metano e temos basicamente qualquer coisa assim. Portanto, um carbono central ligado a 4 hidrogénios. Ou seja, significa que eu tenho 4 vezes a ligação carbono-hidrogênio e tenho que fornecer energia suficiente para quebrar 4 mol de ligações deste género aqui. No sentido em que isto está a ocorrer só para uma mol, portanto, de acordo com a nossa estequiometria. Para o oxigênio, bom, temos uma molécula que é basicamente assim, portanto, nem sequer vou representar os elétrons não ligantes, e vou basicamente destruir esta ligaçãozinha aqui. Portanto, eu vou fornecer também energia para quebrar esta ligação. Eu tenho que saber que energia que eu tenho que fornecer para dissociar esta molécula, ou seja, para quebrar esta ligação. Por outro lado, daqui tenho que o meu dióxido de carbono, tenho um átomo de carbono central com uma ligação dupla a 2 oxigénios, okay? Ou seja, tenho aqui duas vezes estas duas ligações, ou seja, carbono dupla, carbono oxigênio, que eu tenho que destruir. Já agora aqui tenho que fazer, no nosso esquema, tenho que dissociar duas vezes, portanto, duas vezes esta energia, porque apesar de só ter uma ligação dupla, tenho 2 mol de oxigênio para destruir, para formar estes produtos. Agora, na água temos um oxigênio ligado com uma ligação simples a 2 hidrogénios. Tenho então duas vezes ligação ligação simples oxigênio e hidrogênio, ok? Mas pelo facto de serem 2 mol, portanto, proporcionalmente às outras aqui em que só existe para 1 mol, então tenho que multiplicar isto, multiplica por 2, porque são 2 ligações por cada mol de moléculas, mas depois ainda tem 2 mol dos coeficientes estequiométricos, então multiplico por 4, ok? Daqui, quando estas ligações se formam, eu vou receber energia, e quando estas novas ligações formam, estas 4 mol de ligação OH, vou também receber energia. Okay? Portanto, forneço para destruir e recebo quando as novas ligações se formarem. Quando nós fizermos o nosso balanço, portanto, se eu considerar que quando estou a fornecer energia, o sistema está a ganhar energia, portanto, temos aqui energia positiva, tenho 4 vezes esta energia mais 2 vezes esta, ou seja, 4 vezes CH mais 2 vezes ligação dupla do O,
E quando o sistema está a libertar energia, está a perder energia, e portanto esta energia é negativa, portanto menos duas vezes estas ligações duplas carbono-oxigênio, e ainda menos 4 vezes estas ligações simples oxigênio-hidrogênio, isto tudo, este balanço total vai dar a entalpia da nossa reação. E a minha pergunta é a seguinte: será que nós temos esta indicação? Portanto, nós temos isto, queremos saber isto, temos isto e temos isto, portanto isto vem de tudo das tabelas. Será que temos esta informação da entalpia da reação? Bom, e a resposta é mais ou menos. Isto é, nós temos alguns dados que nos permitem ir calcular esta entalpia. Ou seja, nós temos a indicação que a energia libertada na combustão de 50,0 grama de metano, ou seja, a combustão é toda esta reação, ok? Portanto, desta reação é libertada, portanto, isto já nos leva para que a nossa variação de entalpia seja negativa. Portanto, este valor, seja qual for, é negativo, porque do balanço daquilo que eu tenho que fornecer versus aquilo que eu depois vou receber por parte da formação das novas substâncias, vai ser uma quantidade que nós vamos receber. Então, se temos por cada 50,0 grama de metano que sofre esta reação, eu vou receber 2.500 kJ de energia. Agora, esta massa corresponde à combustão de quantas mol de metano? Bom, vamos fazer aqui algumas contas. Então, isto corresponde, traduzir isto para quantidade de substância vai ser, a nossa quantidade de substância vai ser a massa da amostra sobre a massa molar. Massa molar do metano, portanto, esta massa vai ser de CH4 é igual a 12,01 grama por mol do carbono, mais 4 vezes 1,01 grama por mol do hidrogênio, e isto vai nos dar 16,05 grama por mol. Ok. Então, a nossa quantidade de substância aqui vai ser 50,0 a dividir por 16,05, estes números ficaram quase amassados, 0,5, e isto vai nos dar 3,12 mol, ok? 3,12 mol, se calhar mudar aqui para 115 por causa dos arredondamentos. Agora, se esta energia corresponde à combustão de 3,115 mol de metano, então se eu dividir os 2.500 kJ por 3,115 mol, vou obter a quantidade de energia que é libertada da reação por cada mol, que é isso que corresponde à nossa entalpia, e já sabemos que é negativa, portanto aqui sai um valor positivo, mas nós vamos atribuir um valor negativo porque é libertada, portanto o balanço daquilo que vamos atribuir em comparação com aquilo que recebemos acaba por ser um balanço positivo a nosso favor, mas negativo em relação ao sistema. Portanto isto vai dar, ok, então 802,6 kJ agora sim por cada mol, ok? E este valor nós vamos então transportar para aqui. 802,6 kJ por mol. Agora vamos à tabela substituir estes valores e fazer o resto do cálculo, sendo que isto aqui, esta energia, é basicamente aquilo que nós vamos querer saber. E agora é só mesmo ir às tabelas substituir estes valores. Então, 4 vezes 414 kJ por mol, mais 2 vezes, isto aqui é o nosso X, portanto é a energia de dissociação da dupla oxigênio-oxigênio, menos 2 vezes a ligação dupla carbono-oxigênio 799, menos 4 vezes a energia oxigênio-hidrogênio 460, e isto tudo tem que ser igual a menos 802,6 kJ por mol, que é a nossa entalpia. Para tornar o vídeo extremamente extenso, agora, a partir de agora é só isolar isto, ok? E trabalho de calculadora. Vamos abreviar aqui um bocadinho, e isto, a mim pessoalmente, dá-me que esta energia vai ser igual a 489,7, que nós vamos aproximar a 490, isto em kJ por mol, e
fica então ao vosso critério fazer as contas para ver se dá este resultado. Portanto, este exercício está feito. E já estamos a resolver o exercício número 10. Em 1811, Amedeo Avogadro publicou um artigo em que admitia que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e de temperatura, continham o mesmo número de moléculas. Na figura 8, representam-se 4 recipientes iguais, com o mesmo volume e a mesma massa. Posteriormente, encheram-se estes recipientes com gases identificados pelas respectivas fórmulas químicas nas mesmas condições de pressão e de temperatura. 10.1. O número total de átomos contidos nos recipientes é igual em 1 e 2, 2 e 4, 2 e 3 ou 3 e 4. Então nós sabemos que a quantidade de substância de um gás é dada pelo seu volume dividido pelo volume molar. Em particular, nós sabemos que este volume molar é igual em iguais condições de pressão e temperatura, como é o caso destes, todos estes gases estão naqueles recipientes. E os volumes também são iguais, também nos dão a indicação de que todos aqueles recipientes têm o mesmo volume. Logo, para o recipiente número 1, eu tenho N moléculas. Para o recipiente número 2, tenho N moléculas. O recipiente número 3 tem N moléculas e o recipiente número 4 tem N moléculas. Posso considerar que são moléculas monoatómicas para todos os efeitos, não é? Agora, o que me perguntam é o número total de átomos. O recipiente número 1 contém moléculas diatómicas. Uma parte das moléculas são de nitrogênio e outra parte é de oxigênio, mas estas duas somadas dão N, ok? Portanto, como qualquer uma das moléculas que eu escolha, quer seja de nitrogênio, quer seja de oxigênio, vai conter 2 átomos, então eu posso indicar que no recipiente número 1 estão 2N átomos. Okay? No recipiente número 2 contém exclusivamente oxigênio, que é uma molécula diatómica, e portanto também contém 2N átomos. O recipiente número 3 contém moléculas triatómicas e, portanto, se tem N moléculas, tem 3N átomos, ainda que de elementos diferentes. E, finalmente, o último contém N moléculas monoatómicas e, portanto, contém N átomos. O número total de átomos contidos nos recipientes é igual em 1 e 2, portanto, 2N e 2N. Portanto, isto leva-nos para a escolha da opção A. 10.2. Seleciona a opção que ordena os recipientes 1, 2 e 3, tendo em conta os respectivos gases por ordem crescente das suas massas. Bom, então da linha anterior nós já tínhamos concluído que todos os recipientes têm N moléculas, ainda que de substâncias diferentes. Como é que nós relacionamos a massa com o número de molécula ou o número de mole? N igual a massa da amostra sobre a massa molar. O que significa que a nossa massa de cada um dos gases vai ser o número de mole, ou a quantidade de substância que é exatamente igual a multiplicar pela massa molar. Uma vez que isto é igual para todos os recipientes, então a massa total de cada recipiente é tão maior quanto maior for a massa molar da substância que lá se encontra. Só temos aqui um problema com aquela mistura, mas a gente já vai ver isso. Então, basicamente vamos só aqui ver muito por alto. A massa molar do nitrogênio, do N2, é 14,01 vezes 2 dá 28,02 grama por mole. A massa molar do oxigênio são os nossos 32,00 grama por mole. A massa molar do dióxido de carbono é aproximadamente 44,01 grama por mole. E a massa molar, nem sequer aparece aqui, mas já agora o hélio é 4,00 grama por mole. Okay? Portanto, uma vez que tudo contém exatamente a mesma quantidade de substância, o mais levezinho de todos vai ser o hélio. Portanto, o mais leve é o 4. A massa do 4 é o mais leve, mas não está lá nas opções, mas não interessa. Bom, agora, a seguir vem se aquela mistura de nitrogênio e oxigênio deverá ter uma massa, dependendo da proporção de nitrogênio para oxigênio que está lá, alguns entre 28,02 e 32,00. Ou seja, é mais próximo deste valor se a maior parte do gás for nitrogênio e é mais próximo deste valor se a quantidade total de gás for mais de oxigênio do que propriamente nitrogênio. Pelo que, a seguir ao hélio, vem precisamente o 1. Portanto, este aqui é o de menor massa.
A seguir vem o do 1 e a seguir vem o do oxigênio, ou seja, o 2, e a seguir vem o do 3, que é o dióxido de carbono, ok? Como não existe a opção do hélio, basicamente vamos ficar com esta opção. Portanto, o recipiente 1 tem massa menor que o recipiente 2, que por sua vez tem massa menor do que o recipiente 3, e isso leva-nos para a escolha da opção B. Okay? E o 10.2 está resolvido. E passamos rapidamente à questão número 11. Os metais podem sofrer corrosão. 11.1. Em canalizações que contenham chumbo, pode, a partir de PbCl2, formar-se um óxido de chumbo de fórmula química PbO2. Nesta transformação, a variação do número de oxidação do chumbo é -2, -1, +1 ou +2. Bom, então vamos lá atribuir números de oxidação a estas substâncias. Primeiro temos o cloreto de chumbo. O cloro é um halogénio, né? Os halogénios vamos sempre em compostos, vamos sempre atribuir o número de oxidação -1, a não ser que esteja ligado ao oxigênio ou a outros halogénios, que não é o caso. Olha aqui, -1. E agora o chumbo vai ter um número de oxidação X, tal que X mais 2 vezes -1 seja igual a 0, porque isto não é um íon, portanto isto é uma substância neutra. Portanto fica X menos 2 igual a 0 e portanto X igual a 2. Portanto o nosso chumbo aqui tem número de oxidação mais 2. Okay? Agora, para o óxido de chumbo, PbO2, a regra para o oxigênio é sempre -2, exceto para os peróxidos, que também não é o caso, né? Portanto, agora vou atribuir ao número o número de oxidação para o chumbo vai ser X, portanto vai ser a mesma coisa, X mais 2 vezes -2 vai ser igual a 0. X menos 4 é igual a 0, portanto X é igual a mais 4. Portanto, mais 4 para aqui. Portanto, da substância cloreto de chumbo para a substância óxido de chumbo, a variação do número de oxidação do chumbo foi de -2 para +4, mas a variação é +2. Isso leva-nos para a escolha da opção D. E, portanto, a 11.1 está resolvida. E já estamos a fazer a 11.2. Uma placa de cobre, Cu sólido, e uma placa de zinco, Zn sólido, foram mergulhadas numa solução contendo íons chumbo 2+, aquoso, tendo-se verificado que, passado algum tempo, apenas a placa de zinco tinha sofrido corrosão. Pode concluir-se que qual das opções? Então vamos lá resumir a informação que nos é apresentada aqui numa pequena tabela. Temos aqui, por um lado, o íon chumbo 2+, vamos colocar aqui o nosso cobre sólido. Não é obrigatório fazer isto, mas é mesmo só para organizar melhor a informação que nós temos à nossa disposição. E a reação entre o chumbo 2+, e o sólido, o cobre sólido, não existe. Portanto, vamos pôr aqui um traço e aqui há reação. Okay? Isto para dizer o quê? Que reação é esta? É a tal corrosão que o zinco sofre. Porquê? Porque estes átomos de zinco foram ceder eletrões ao chumbo, e estes átomos aqui passaram a íons que, entretanto, se dissolveram. E, portanto, por isso é que a placa sofreu corrosão. Ou seja, ficou com menos átomos, porque alguns deles foram para a solução aquosa. Uma vez que há transferência de eletrões do zinco para o chumbo, então, o que é que eu posso concluir? Posso concluir que o zinco reduz o íon chumbo 2+. Daqui também posso concluir que o cobre não reduz o mesmo íon, o chumbo 2+. Ok. Então, quem é que tem o maior poder redutor? Neste caso vai ser o zinco. Portanto, o zinco tem maior poder redutor que o cobre. Portanto, maior poder redutor. Portanto, isto em termos dos átomos. Agora vamos pensar em termos das reações com os íons, os conjugados redox. Ou seja, o que é que podemos afirmar em relação ao poder oxidante do zinco 2+, que é tipicamente os cationos que formam o zinco, e o poder oxidante do cobre 2+. Okay? Então agora, tendo
informação à nossa disposição. Se o zinco tem maior poder redutor, então é porque o poder oxidante do zinco 2+, é menor do que o poder oxidante do cobre 2+. Okay? E agora, se observarmos com muita atenção as nossas opções, vemos que esta informação que aqui está já coincide basicamente com a afirmação da hipótese C. E, portanto, é exatamente isto que nós vamos escolher. E, portanto, a 11.2 também já está resolvida. E com isto fica também resolvido o exame da época especial de 2021. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários que eu assim que puder respondo. Olá, antes de ir aqui só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!